Começo hoje no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, quando na primeira leitura, no último versículo, ouvimos assim: louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo, e cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Quem quer ser salvo e levanta o braço? Muito obrigado. Talvez hoje, se você perguntar, especialmente para as pessoas mais jovens, por que ela frequenta uma religião qualquer? Muitas respostas vão dizer, porque quando eu tenho uma religião eu me sinto bem. Eu rezo quando eu estou nervoso, quando eu estou nervosa, quando eu estou sem paciência, Deus me ajuda. Uma vez eu perdi o emprego, aí eu rezei. Uma vez eu fiquei doente, eu rezei, fiquei bom. É importante ter religião. Quase ninguém vai dizer que é para ser salvo. Talvez seja uma grande falta na nossa catequese de base, mas também tem outras razões. Mas se a gente for rezar ou meditar para poder ficar bem, para isso a gente pode procurar um psicólogo, não pode? Mas qual psicólogo vai nos salvar? Salvar de quê? Do último suspiro da nossa existência. Nós estamos celebrando a Páscoa, que é a festa do crucificado, ressuscitado, que nos garantiu que a eternidade, esta sim é a palavra definitiva para todos nós. E eu, você e todos nós fomos batizados no nome de Jesus, para que nesse nome e no sangue que Ele derramou, sejamos salvos. Mas padre, salvo de quê? Por isso eu falo, muita gente não vai saber responder. Salvos da danação eterna, da escuridão depois da morte, da alienação absoluta, do fim de tudo. Eu quero continuar, depois do meu último suspiro, uma vida próximo de Deus. Muita gente pergunta, eu vou encontrar com as pessoas que eu amo? Eu respondo para todo mundo, vai, mas na verdade eu não sei. Só sabe Deus. Mas a gente quer isso. E essa resposta nos sustenta o tema central da nossa liturgia de hoje. Quando a gente pode então elaborar, a partir desta história do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos passar por muitos trechos deste livro, aos que ficarmos juntos todos esses domingos de Páscoa, até o Corpus Christi. Nós vamos ler continuamente trechos dos Atos dos Apóstolos que formam como um grande mosaico, que não é somente cronológico ou histórico, mas conta um retrato de como foi o início da igreja. E o início da igreja começou assim: os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir os apóstolos, abraçavam a fé juntos, vendiam suas propriedades, frequentavam o templo, partiam pão pelas casas. E aí o último versículo que eu li: estes que haviam se convertido louvavam a Deus e eram estimados pelo povo, e aumentava o número dos que queriam ser salvos, os que eram salvos. Então a pergunta: de que jeito eu experimento salvação? De que jeito a minha vida pode tocar na realidade da salvação? E aí nos ajuda não só a primeira carta de Pedro, mas também o texto do capítulo 20 de João, que vai situar o nosso domingo de hoje exatamente neste texto do Evangelho. Começa dizendo: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Que dia é esse? De madrugadinha do dia da ressurreição, Jesus não está mais no túmulo. Maria Madalena, o discípulo a quem Jesus amava, correm, não encontram Jesus. Então o texto começa: ao anoitecer daquele dia, é domingo passado.
As portas estão fechadas, todos estão com muito medo, talvez perguntando: quem vai ser o próximo que vai parar na cruz? Serei eu? Fecharam-se, se isolaram, esconderam, se tornaram discípulos do medo e não discípulos do ressuscitado. Jesus entra, deseja a paz, mostra que é Ele mesmo, que não é um fantasma, porque fantasma não existe. Jesus de novo deseja a paz, porque os discípulos se alegraram, e os envia, sopra sobre eles, recebendo o Espírito Santo. Então, vocês vão se recordar, daqui a 6 domingos, nós vamos celebrar a festa de Pentecostes. No texto dos Atos dos Apóstolos, Pentecostes é 50 dias depois. No texto de João, Pentecostes acontece no mesmo dia da ressurreição. O sopro do Espírito Santo que eles recebem. Quem não estava lá? Tomé. Tomé não estava e não acredita no testemunho dos seus irmãos. E ainda insiste, dá uma de atrevido. Se eu não vir a marca dos pregos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Nesse dia, Tomé assina sua certidão de mineiro. Não é? Porque o mineiro só acredita pegando, né? Deixa eu ver. Não é? Mas como Tomé não deseja continuar sendo mineiro, ele recebe uma outra oportunidade. Aí continua o texto. 8 dias depois, ou seja, hoje, 8 dias depois da ressurreição, eles estão reunidos no mesmo lugar e Tomé está com eles. De novo, as portas estão fechadas, Jesus entra, dizendo: o corpo ressuscitado não tem nenhum paradigma, nenhum tipo de comparação com todo esse ajuntamento de moléculas, mas é um corpo, porque não depende mais do tempo e do espaço. Por isso que eu quero ser salvo, porque eu também quero ultrapassar o tempo e o espaço. E imediatamente depois de desejar a paz, que é o dom da nova criação, o shalom, a plenitude dos bens, imediatamente se vira para Tomé e diz: põe o teu dedo aqui, olha minhas mãos, estende tua mão e coloca no meu lado, e diz: não sejas incrédulo, mas fiel. O que está em jogo? Qual é o tema central então deste domingo? Nós hoje somos Tomé. Toda a igreja que veio depois dos 8 dias da ressurreição tem um grande convite a ser aceito. Nós não vemos mais Jesus. Ele apareceu no corpo glorioso aproximadamente por 40 dias para os seus. No 6º domingo da Páscoa nós vamos celebrar uma festa chamada Ascensão do Senhor, quando Ele subiu aos céus. Depois, o seu corpo glorioso, esse que ultrapassa paredes, mas pode ser tocado, não estará mais nesta terra. Então todos somos convidados a não fazer o que fez Tomé, e somos convidados a fazer o que ele deveria ter feito. Ele deveria ter escutado e acreditado no testemunho da sua comunidade. Qual era a comunidade de Tomé? Os seus 10 colegas. Hoje, nós continuamos sendo os testemunhas do ressuscitado e evangelizamos 2000 anos depois aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. E a gente não vai ver Jesus, não vai tocar, mas nós vamos tocar nas realidades que Jesus toca. Portanto, esse domingo é o domingo em que a gente, então, se matricula definitivamente na escola do ressuscitado. E tem que vir, porque essa escola é a comunidade.
Então nós não vamos nos salvar individualmente, cristianismo, católico e protestante, mas não posso falar pelo protestantismo, mas na teologia é assim. Se deturpou, não é nosso problema, mas o cristianismo como religião, seja na igreja católica, nas igrejas orientais ou nas igrejas protestantes, não é uma religião individual, é uma religião eminentemente comunitária. É na comunidade que encontramos o ressuscitado. É quando estamos juntos que encontramos o ressuscitado. O cristão desvinculado da sua comunidade pode ser nominalmente cristão, de crachá, mas não alimenta a experiência mais importante da sua salvação, a fé. Tomé, não sejas incrédulo, mas fiel. Depois do versículo 27, que Jesus diz para Tomé, põe o teu dedo aqui, olha minhas mãos, o texto de João diz que Tomé fez isso? Não. Assim que termina a fala de Jesus, e não sejas incrédulo, mas fiel, Tomé responde e faz uma profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Então, como nos ensinaram meus professores de Bíblia, e como hoje meus colegas professores desta área de teologia bíblica dizem, não podemos tirar do texto que ele não dá. Então, é certo que Tomé não colocou o dedo nas marcas, ele acreditou imediatamente, para que nós também, a igreja que continue, não sejamos cristãos porque tem milagre, porque Jesus vai aparecer aqui, porque Nossa Senhora está aparecendo lá onde, ou porque fulano de tal teve isso ou teve aquilo. Apesar de que os milagres existem e acontecem, é a nossa fé que precisa garantir a nossa salvação e a nossa eternidade. É a nossa fé que nos diz, nós não temos que ficar pedindo milagres. É muito pobre uma igreja que só se sustenta porque vende, entre aspas, milagres, sinais, prodígios. É a prova de comunidades fracas, imaturas. Se ficar o tempo todo pedindo e pedindo sinais. Os sinais acontecem quando Deus quer e somente quando Ele quer. Mas a nossa igreja não precisa destes sinais. O ressuscitado e o nosso batismo é um sinal suficiente. No dia 23 de junho eu fui convidado a participar de uma mesa redonda na Associação Médica de Minas Gerais, aos que são aqui profissionais da medicina, uma mesa redonda sobre suicídio e autoextermínio, junto com um judeu, um protestante, um espírita e o católico que sou eu. Há muito claro para mim a fala, a diferença entre religião, igreja e fé. Qual das três te garante a eternidade? Pode falar. Está claro. É a fé. É a fé. Ela é o conteúdo das outras duas. É ela que dá sentido às outras duas. Religiões sempre existiram ao longo da humanidade. Quem já visitou as escavações de Natal no Rio Grande do Norte, lá, ou se não aqui perto em Uberaba, já viu aquelas escavações onde o pessoal pinta, né, os primeiros habitantes do nosso continente? Sempre se pesquisou referências de que o ser humano sempre rezou, sempre buscou um transcendente. Religiões sempre existiram. Igreja é a comunidade, a palavra igreja do grego eclesia, é a comunidade onde nós, aqui no caso, o ressuscitado se faz presente. Mas se eu não cuido da minha fé, o problema é do padre? É do bispo? É de Nossa Senhora?
E aí muita gente se revolta, vou sair da igreja, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de paróquia, eu estou revoltado. Mas se eximiu de alimentar a sua fé, se não buscou fazer a sua parte, nós não podemos garantir de ninguém aquilo que apenas a cada um basta o seu cuidado. Alimentar a sua fé, acreditar mesmo sem ver, isto é fé. Acreditar contra tudo. Por isso que aos que estávamos juntos na Semana Santa, não me lembro mais se na sexta-feira ou na quinta-feira, disse: os problemas do mundo continuarão, as guerras, a injustiça, o mal, e a gente precisa enxergar o mundo com o olhar da fé. Se não abastecemos o nosso olhar com o amor de Deus e com a fé, sua divina misericórdia, nós só vamos conseguir enxergar a tristeza, o luto, a dor, a peste, a fome. É por sua divina misericórdia, como disse a oração do dia, que rezei após o Glória, que nós abraçamos este mundo, né? Misericórdia do hebraico hesed, que significa benevolência, gratuidade. Do grego virou elemosen, que significa Deus abraça o mundo e te oferece tudo. No italiano virou elemosine, que no português virou esmola. Então a misericórdia é entregar-se gratuitamente e abraçar. No latim miséria, cordis, coração. É quando o coração de Deus toca a miséria do nosso pecado, da nossa fragilidade e da fragilidade do mundo. Essa divina misericórdia não é um produto, porque muita gente tem transformado religião em produto hoje. Não é uma coisa que deve ser comercializada, não no sentido financeiro, mas como se fosse pílula de solução de problemas. Essa divina misericórdia é para ser sentida e devolvida a quem precisa. Abastecida de Deus na comunidade, fora da comunidade é difícil se abastecer, e devolvida em abundância a um mundo cheio de necessidade de misericórdia de Deus, cheio de escuridão, de violência, de coisa ruim. Que o Deus da misericórdia, que a divina misericórdia, hesed, benevolência com justiça. Então hesed não é inocência, não é um mundo de Poliana. Quem tem mais de 50 anos sabe o que eu estou falando, né? Estou datado, né, Regina? Mundo de Poliana, ninguém sabe abaixo de 40 o que eu estou falando, né? Não é um mundo cor-de-rosa, é fortaleza. Para ser hesed em hebraico, para oferecer misericórdia, tem que ser forte, firme. Buscar de Deus abastecer-se para oferecer para o outro o que Ele tem. Essa divina misericórdia Deus nos oferece, e que possamos juntos com Deus oferecer ao mundo que tanto precisa.